vamos começar a nossa primeira aula do workshop de processo demissional, que é um processo delicado dentro da gestão de pessoas. Eu considero que os dois pilares mais importantes da gestão de pessoa é a admissão e o desligamento. E nós vamos falar especificamente do desligamento. Eu sei que você deve ter muitas dúvidas em relação a esse processo demissional, né? Como fazer, como demitir o trabalhador, como conduzir esse processo, encaminhar para fazer o exame médico demissional, ver as verbas rescisórias, analisar todo o histórico do trabalhador. Você precisa entender que não é simplesmente demitir, paguei o que você tem direito, pronto, acabou. Eu quero te falar de um processo que vai te trazer clareza, segurança, que vai evitar, pode até evitar conflitos dentro de uma demissão, dentro de uma empresa, Então, o meu objetivo aqui é o quê? Esclarecer as dúvidas que eu sei que muitas pessoas têm. E o que é esse processo demissional, ou offboarding? Hoje já tem se usado esse termo offboarding, mas você pode usar processo demissional. O processo demissional é a saída do trabalhador. Quer a empresa mande ele embora, quer ele peça a demissão, começa-se um processo para fazer esse desligamento. Existem várias etapas que você precisa seguir para fazer esse desligamento de uma forma correta. Então eu quero abordar aqui, a princípio, dois pontos importantes para você, que você precisa saber em relação a esse processo demissional. Você precisa ter clareza em relação a esse processo, a parte burocrática. Como que eu faço? Qual é o tipo de aviso? Eu tenho que mandar ele fazer exame demissional? Quais são os exames? Existem exames complementares? Qual é a documentação que precisa fazer para acontecer esse processo de uma forma correta? Esse é um ponto muito importante. Você tem que saber como funciona esse processo burocrático. E a segunda parte que eu considero tão importante quanto essa é que você precisa ter empatia e respeito por essa pessoa que está sendo demitida, independente do motivo dessa demissão. Eu já fiz demissão que a pessoa pediu para sair, eu já fiz demissão por justa causa, eu já fiz demissão por acordo. Acredito que eu já fiz todos os tipos de demissão, independente do motivo. Eu preciso entender que é um ser humano que está ali, eu preciso considerar que existem muitas emoções envolvidas, independente do tipo de demissão, tem a família, tem a esposa, tem os filhos, pessoas que dependem daquela renda. Então, independente do motivo da demissão, eu preciso ter empatia, eu preciso ter respeito, porque eu ter essa consideração com esse trabalhador, porque isso vai fazer toda a diferença até o final desse processo demissional, que é quando você vai sentar com esse colaborador e vai dizer para ele quais são as verbas rescisórias. Então, como você trata essa pessoa influencia diretamente no resultado final desse processo demissional. E outra coisa que nós precisamos considerar antes de demitir um colaborador são os custos relacionados a essa demissão. Demitir é caro, sim, com certeza. A maioria de vocês sabe que exige um custo relacionado a essa demissão. Por exemplo, se for um aviso indenizado, você vai indenizar o aviso, indenizar as férias, indenizar o 13º, tem a multa do FGTS, então você precisa considerar com o dono da empresa, com o gestor da área, se realmente precisa demitir essa pessoa. E se precisa ser um aviso indenizado, nós vamos falar dessa parte dos tipos de aviso. Existe o custo com exames demissionais, os exames complementares. Existe também o custo da admissão de um novo colaborador, porque você vai fazer o processo admissional, você vai fazer treinamento, mais exames, então também existe um custo. Existe um custo para demitir, um custo para substituir esse colaborador e além dos desgastes e de adaptações. Existe um desgaste da pessoa que está saindo, existe um desgaste com a equipe também, com um novo colaborador que vai estar dependendo daquilo que aconteceu, dependendo do motivo da demissão. Então, assim, existe custo de dinheiro, existe custo emocional. Então, assim, é importante avaliar essa demissão. Precisa demitir? Se eu fizer um feedback com essa pessoa, vai melhorar? Então, são pontos importantes que nós precisamos considerar nesse processo demissional. E eu quero falar um pouquinho com vocês também dos motivos de demissão. Existem vários motivos de demissão, mas por que eu quero falar isso com vocês? Porque para cada tipo de demissão você pode ter uma abordagem.
Então, prováveis motivos de demissão: improdutividade. O que é essa improdutividade, né? A pessoa, ela não conseguiu desenvolver naquela função, mas simplesmente não conseguiu desenvolver. Eu preciso avaliar por que essa pessoa não desenvolveu. Foi falta de feedback, foi falta de treinamento, o ambiente é ruim. Você já viu aquelas empresas que tem um troca-troca de funcionário, ou setores de empresa que tem um troca-troca de funcionário? Né? Sempre sai uma pessoa daquele setor, frequentemente está trocando. Então é o trabalhador, né, ou a equipe que precisa ajustar o que está acontecendo. Então, assim, um dos motivos deve ser improdutividade, pode ser improdutividade, mas eu preciso avaliar dentro dessa improdutividade o que está acontecendo com esse colaborador. Pode ter sido mandado embora por má conduta? Sim, pode ser uma pessoa que tecnicamente tenha tudo aquilo que a empresa quis, mas o comportamento dela não condiz com os valores da empresa, né? Então pode acontecer. E isso a gente pode identificar que pode ter sido um erro lá na contratação, né? De conversar com o colaborador e conhecer ele bem, mas de repente pode acontecer essa má conduta. Pode acontecer uma extinção da vaga, né? De repente aquela vaga não vai mais existir porque a empresa precisa diminuir custos ou porque conseguiu um maquinário que não vai mais precisar daquela vaga e você vai ter que demitir aquele trabalhador ou realocar ele. Pode ser uma redução de pessoal, né? Fechou um setor, a empresa não está produzindo tanto quanto gostaria e vai ter que diminuir gente. A empresa simplesmente pode fechar, né? A gente torce para que esse tipo de coisa não aconteça, mas pode acontecer. Vai que a empresa fecha e você precisa demitir aí 10, 20, 30, 50 colaboradores de uma vez, né? Imagina fazer essa demissão em massa. Então, por que eu estou trazendo esses motivos de demissão? Porque para cada situação vai exigir uma abordagem diferente, mas em todos esses tipos, né, de improdutividade, má conduta, extinção da vaga, redução de pessoal ou fechamento da empresa, você precisa ter respeito e consideração com as pessoas envolvidas. Como eu falei no início, independente daquilo que aconteceu, se a pessoa fez alguma coisa, se ela não correspondeu, precisa ter um padrão desse processo demissional. Você precisa fazer isso considerando essa pessoa, independente do motivo que levou ela a sair da empresa ou a ser mandada embora. Então, essa primeira aula é para que você considere esses pontos. Clareza, você precisa saber do processo burocrático, você precisa saber qual é o motivo da demissão, considerar todos os custos. Esse é um primeiro passo dentro do processo demissional. E agora nós vamos para a segunda aula.